Irmãos, paz seja convosco, amém? Amém. Podemos assentar. Som. Ei. Aleluia. Quem está feliz com Jesus essa noite? Amém? O louvor foi tremendo, amém? Mas vamos rápido, que a palavra tem que ser rápida. Amém? Quem tem a sua Bíblia, quem não tem, acompanha no telão, mas lá em Daniel, capítulo 9, versículo 5. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Diz assim, a palavra do Senhor: pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos, como está ali, rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e de tuas ordenanças. Você sentado aí, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, nossos olhos espirituais, Deus. Pai, que nós possamos receber a Tua palavra nesta noite, Deus. Que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, qual a Tua vontade com essa ministração em nossas vidas, Deus. Pai amado, Senhor, que nós possamos aceitar a Tua palavra em nossas vidas. Amém. Aqui eu não estou para... nós lemos isso aí, provavelmente todos imaginaram. Poxa, o pastor vai falar que nós pecamos, que nós somos pecadores, que nós erramos. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sou nem formado em advocacia, nem magistrado, nem nada. Mas quem é o juiz é o Senhor Jesus. Ele que é o nosso advogado e o nosso julgador. Amém? Porque o diabo não é o nosso julgador, não. Ele é o nosso apontador. Porque ele aponta, ele acusa os nossos erros, os nossos pecados. E como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas estou aqui, nós estamos aqui, os pastores, os levitas, quando ministram os louvores, nós estamos aqui para alertar. Pastor não é nenhum mestre, mago, que manja, entende das coisas. Não. Nós só estamos aqui para alertar, porque nós somos usados por Deus, como você também pode ser usado se você quiser. Está entendendo? Amém? E nós estamos aqui, pois, eu trago essa palavra agora um pouquinho do lado dos que já são convertidos. Pois muitos cristãos têm sido rebeldes na presença do Senhor. Pois o Senhor nos ensina a andar no caminho certo. Por que voltado para o cristão? Porque você que já ouviu a palavra do Senhor e não anda segundo o preceito, a vontade dele, você tem sido como o ímpio. Você tem andado conforme o ímpio. Então você que conhece a palavra do Senhor, traga essa palavra um pouquinho para você. Não saia, não se desvie do caminho, porque se você desviar, para crente é pior ainda. É pior ainda, porque você vai ser comparado 7 vezes pior. Porque a palavra fala que quando o justo se afasta da presença do Senhor, se afastar não é só sair da igreja, não. Se afastar da presença do Senhor, mas eu estou dentro da igreja, eu não estou afastado da igreja, não. Quando o justo, ele se afasta das vontades de Deus, dos caminhos do Senhor, vem 7 legiões de demônio perseguindo. E aí ele fala, por que será que a vida dele não dá certo? E nós, se eu perguntar aqui, quantas vezes você já tropeçou? Com certeza não foi uma, nem duas, nem 3. A palavra fala assim, que nós pecamos todo dia. Só que a diferença de pecar, e a diferença é aquela palavrinha que a pastora Marisa sempre fala. Qual que é? Quem sabe? Quando o pecado não é voluntário. Quem se lembra? Nossa, relembra.
arco-íris lindo, né? Que hoje as pessoas já usam aquele arco-íris acrescentando mais cores, como os né? A gente não dá mais. Mas o Senhor prometeu que a terra não seria destruída mais com chuva, né? Mas o Senhor prometeu que iria destruir. E aqui a palavra fala: olha, se vocês acreditam que esses são meus profetas, ouve o que eu estou falando, para que nós não sejamos como foi na época de Noé. Muitos foram destruídos. Muitos. Não estou falando de casa, de carros, de animais, mas eu estou falando de seres humanos. Muitos naquela época, quando Noé falou: olha, Jesus vai mandar chuva. Jesus vai mandar chuva. O povo falou: Noé, não tem jeito de chover, já faz um tempão que não chove. Vai chover todo esse tempo, 40 dias. Não existe. Nossa, até com medo. Não existe isso. E nós, os cristãos, viemos pregando a palavra que Jesus vai vir há 2011 anos. Jesus não vai vir mais não, já passou 2011 anos. Você sabe que Jesus vai vir em 2012, dia 21 de dezembro? Vai acabar o calendário maia? Não, nós já ensinamos que não é isso. Mas o Senhor prometeu, e para que nós não sejamos destruídos como foi até parentes de Noé. Creio que teve com certeza primos, tios, sei lá quem, que foram destruídos porque não deram critério a palavra dele. E para que nós não sejamos destruídos, ouvimos atentamente a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: para você, crente que está sentado na cadeira, desistindo, para você que está aí, desistindo da sua vida, para você que está desistindo: eu não tenho oportunidade, não dá certo minha vida amorosa, não dá certo minha vida profissional. Eu vou te falar o segredo por que tem acontecido isso. Pastor, tem algo espiritual com isso? Tem. Lá em Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando o seu amor se esfria de Jesus, tudo começa a dar errado. Amém. Quem não anda com Jesus, vive no buraco. Mas eu não estou no buraco e eu não vou na igreja. Será? Será que sua vida sem Jesus tem sido boa? Como a pastora falou durante a oração, reflita na sua vida. Sabe, nós temos que analisar, fazer igual todo final de ano, vamos fazer uma retrospectiva. Fazer uma retrospectiva, mas essa retrospectiva tem que ser feita todos os dias. Por quê? Para nós consertarmos aonde nós pecamos, para que o pecado não seja um costume, mas sim um acidente. Está entendendo? Sim? Mas pastor, o que é iniquidade? Eu li aquela palavra ali, e por se multiplicar a iniquidade. O que é isso? Quem sabe dizer o que é iniquidade? Levanta a mão assim. Quem não sabe, eu vou dizer agora. Iniquidade é grave injustiça, crime, pecado. Então nós estamos falando de algo espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, muitos têm se esfriado da presença do Senhor. Essa semana eu li uma matéria, estava até no site da igreja, quem leu o site da igreja sempre deve ter visto, que hoje já não existe mais, lá nos Estados Unidos, porque ainda no Brasil é um pouco diferente, mas lá nos Estados Unidos hoje já não existe mais aquelas mega igrejas, igrejas que tinham 25 mil membros, não existe mais isso. Sabe por quê? Porque a iniquidade tem entrado no coração do povo, e muitas vezes a ganância tem entrado no coração do povo.
soberba, fartura de pão e próspera, ociosidade, reviere suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pelo que, ao ver isso, eu tirei do seu lugar. O que isso tem a dizer? O que isso tem a dizer, pastor? Quantos crentes, eu falei isso na minha última pregação, quantos crentes que depois que Deus o abençoa, ele fecha a mão e vai embora? Quantos crentes, na hora que o Senhor dá o melhor trabalho, não, agora é a hora, né? Cadê meu envelope do dízimo? Porque agora eu tenho que ligar para o pastor a vir pegar meu dízimo, porque é muito alto o dízimo, né? Eu tenho medo de levar da igreja esse dízimo tão alto, né? Quer se aparecer. É assim, infelizmente é verdade, né? O Senhor deu um pouquinho mais, ele já começa a pisar no irmão. O Senhor deu um carrinho melhor, que tem 4 rodas em vez de 3, ele já começa a pisar no irmão. E tem sido assim, dissolução. Você vai aprender o que é dissolução. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. 2 Pedro 2, versículo 7. E diz assim: e se livrou o justo Ló, atribulado pela vida absoluta daqueles perversos. Porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma. Justa com injustiça, obra daqueles. Né? Pastor, que é dissolução, corrupção, depravação. Sabe, o Senhor tirou Ló de lá, porque ele viu que Ló
aqueles anjos, e indo após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, se nós não formos tirados, se nós não sairmos do pecado, nós vamos sofrer o sofrimento da pena do fogo eterno. Está entendendo? Quem quer sofrer essa pena? Não quero. Eu não quero. Que diferença tem sido de Sodoma e Gomorra para os dias de hoje? Nenhuma. Nenhuma. E o Senhor falou, né? Acho que foi com Abraão. Né? O Senhor falou nisso, foi Abraão. O Senhor falou para o Senhor, mas se lá tiver um justo, o Senhor vai destruir aquela terra? O Senhor falou, não, eu não vou. Senhor, mas se
6, versículo 13. Diz assim: agora, pois, melhorai. Jesus primeiro dá o puxão de orelha nele. Então a palavra do Senhor fala: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas como que nós vamos melhorar? Ouve a palavra do Senhor. Está ouvindo a palavra do Senhor? Está ouvindo? E para terminar, Marcos, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu vim chamar, vem comigo, gente, justos, mas vamos ler de novo? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessita de médico ou sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas o Senhor veio alertar os pecadores. Como a palavra fala. Como o pastor José Carlos sempre falava, que aqui é uma enfermaria, aqui é um hospital, cheio de doente. Né? Eu me considero muitas vezes com uma doencinha, um probleminha assim. Sou carne, não sou perfeito. Não é porque eu virei pastor que agora eu me transformei, não. Pelo contrário, agora que vem as lutas maiores e maiores e maiores. Né? E a palavra fala assim: olha, aqui é o lugar dos doentes. Né? Você é um paramédico. Você tem trago doentes para cá? Porque aqui não é lugar de gente bonitinha, não. É lugar de gente doente e pecador. Porque é aqui que o Senhor faz o milagre. É aqui que o Senhor faz o milagre. E sabe quem é o maior vilão da sua vida? Quem sabe aí qual é o maior vilão da sua vida? Quem é o maior vilão da sua vida? O diabo? Não, é nós. Nós somos os maiores vilões das nossas vidas. Nós, como eu disse para alguém hoje à tarde, eu falei: olha, muitas vezes nós mesmos nos autodestruímos. Nós mesmos nos autodestruímos. Amém? Entendeu a palavra do Senhor nessa noite?